Oi, gente, graça e paz. Vamos para o nosso momento com Deus. Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Caminhada Constante, que diz assim: Senhor Deus, nós te agradecemos pelos momentos especiais que aquecem o nosso coração, pela celebração que renovam a esperança e pelos recomeços que nos lembram do teu amor. Obrigado, porque em cada momento o Senhor nos chama para mais perto de ti. Ajuda-nos a não limitar nossa fé a datas ou emoções, mas a viver um relacionamento constante e verdadeiro contigo. Perdoa-nos quando deixamos que a rotina silencie o teu chamado em nossas vidas. Muitas vezes, quando o calendário vira e os dias comuns chegam, nos distraímos e perdemos o foco do teu reino. Ensina-nos a seguir a Cristo com fidelidade diária, reconhecendo que o mesmo Deus que fala nos momentos especiais continua falando no ordinário da vida. Fortalece nossos corações para vivermos verdadeiramente a missão que o Senhor nos confiou. Que entendamos que o ID de Jesus não tem prazo de validade e não depende das circunstâncias, e que isso nos leve a amar, servir, ensinar e testemunhar todos os dias da tua palavra, fazendo da nossa vida um instrumento vivo do teu reino, mesmo quando o entusiasmo diminuir. Senhor, consagra cada detalhe da nossa rotina. Que tudo o que fizermos em qualquer situação seja feita para a tua glória. Transforma o cansaço em perseverança e que a disciplina e a constância gerem uma verdadeira adoração, expressando um coração rendido a ti. Descansamos na tua promessa de que está conosco todos os dias, até o fim. Sustenta-nos em cada estação e ensina-nos a permanecer fiéis, independente do barulho ou do silêncio ao nosso redor. Que nossa fé não seja sazonal, mas firme, madura e viva, refletindo a tua presença em toda a nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para o devocional. Desculpa. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Gênesis, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4, tá? Que diz assim a palavra do Senhor. Uma introdução dessa parte diz assim: a criação do universo e da raça humana. Num período de 6 dias, Deus cria o universo e a raça humana. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Nos primeiros 4 dias, ele cria o universo. Versículos 3 a 19.
No quinto dia, Deus cria as aves e os seres marinhos. Versículos 20 a 23. E no sexto dia, ele cria os animais terrestres e a raça humana. Versículos 24 a 31. Com exceção do segundo dia, versículos 6 a 8, o relato de cada dia da criação termina com a afirmação de que Deus viu que o que havia feito era bom. Versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31. No sétimo dia, Deus descansou e abençoou aquele dia como um dia sagrado. Capítulo 2, versículos 2 a 3 de Gênesis. E o versículo 1 inicia assim: No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Amém. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre esse versículo. A luz pode ser boa, sendo que surgiu daquela declaração de bondade: haja luz. Nós que desfrutamos dela deveríamos ser mais gratos do que somos e vermos mais de Deus nela e por ela. A luz física, segundo Salomão, é doce, mas a luz do Evangelho é infinitamente mais preciosa, porque revela coisas eternas e ministra a nossa natureza imortal. Quando o Espírito Santo nos dá luz espiritual e abre os nossos olhos para contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo, contemplamos o pecado em suas cores verdadeiras e a nós mesmos em nossa verdadeira posição. Vemos o Santíssimo Deus como ele se revela, o plano de misericórdia como ele o propôs, e o mundo por vir, como a palavra descreve. A luz espiritual tem muitos raios. A luz espiritual tem muitos raios e cores prismáticas, mas sejam elas conhecimento, alegria, santidade ou vida, todas são divinamente boas. Se a luz recebida é tão boa assim, como deve ser a luz essencial e como deve ser glorioso o lugar onde ela se revela. Ó Senhor, como a luz é tão boa, dei-nos mais dela e mais de si mesmo, a verdadeira luz. E tão logo haja uma boa coisa no mundo, uma divisão é necessária. Luz e escuridão não se comunicam. Deus as dividiu, não as confundamos. Filhos da luz não devem ter comunhão com obras, doutrinas ou falsidades das trevas. Os filhos do dia devem ser sóbrios, honestos e corajosos no trabalho de seu Senhor.
deixando as obras das trevas para aqueles que devem lidar com elas para sempre. Nossas igrejas devem, por disciplina, separar a luz das trevas, e nós devemos, por nossa distinta separação do mundo, fazer o mesmo. Ao julgar, ao agir, ao ouvir, ao ensinar, a nos associar, devemos discernir entre o precioso e o vil e manter a grande distinção que o Senhor fez sobre a terra no primeiro dia. Ó Senhor Jesus, seja a nossa luz ao longo de todo este dia, pois tua luz é a luz dos homens. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmo de número 65. Salmo de número 65. Gratidão pelas colheitas. E uma introdução desse salmo diz assim: hino de ação de graças. Introdução, referência à introdução do Salmo 3, Salmo 2 e Salmo 1. Pela bondade de Deus e pelo seu cuidado em favor de Israel. Talvez fosse cantado por ocasião da festa da colheita, referência a Salmo 67. Primeiro, louvor a Deus que perdoa o seu povo e o abençoa, versículos 1 a 4 do Salmo 65. Segundo, louvor a Deus, Salvador do seu povo e Criador do universo, versículos 5 a 8. E terceiro, louvor a Deus que dá boas colheitas, versículos 9 a 13. E os Salmos 65 inicia assim: Salmo de Davi, canção ao regente do coro. Canção ao regente do coro. Versículo 1. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião. E te dê o que prometeu, pois tu responde às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoa. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares
distantes, põe a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos, por causa das grandes coisas que tens feito. O mundo todo está cheio o mundo todo está cheio de espanto, por causa das maravilhas que tens feito. Há gritos de alegria de um lado da terra ao outro, fazendo chover. Mostras o teu cuidado pela terra e a torna boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras áridas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade! Por onde passas há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiro, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Amém. Vamos para referências e comentários do Salmo 65. Salmo 65, título hebraico, referência à introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 65, versículo 1. Sião, referência, Salmo 2, versículo 6. Salmo 65, versículo 2. Respondes às orações. Talvez o pedido feito a Deus tivesse sido para que as colheitas fossem boas. Salmo 65, versículo 3. Nossas faltas nos deixam derrotados. Referência Salmo 38, versículo 4 e Salmo 40, versículo 12. Tu nos perdoas. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: tu os cobres, isto é, tu cobres os pecados. Referência Salmo 32, versículo 1. Salmo 65, versículo 4. Felizes. Referência Salmo 1, versículo 1. Teu santo templo. Referência Salmo 5, versículo 7. Salmo 65, versículo 6. Puseste as montanhas no lugar. Deus é o Criador e o dono. Salmos 89, versículo 11. E introdução do Salmo 3, versículo 4. De todo o universo. Deus é o Criador e dono de todo o universo. Salmo 65, versículo 7. Acalmas o rugido dos mares.
acalmas a gritaria dos povos. No começo da criação, a terra era coberta por um mar profundo. Referência Gênesis 1, versículo 2. Deus, pelo seu poder, dominou os mares e trouxe ordem à terra. Referência Salmos 74, versículo 13, Salmo 89, versículos 9 a 10, Salmo 104, versículos 5 a 9. E assim também ele domina os povos revoltosos. Salmo 65, versículo 8. De um lado da terra ao outro. Do leste, oriente, onde o sol nasce, até o oeste, ocidente, onde o sol se põe. Salmo 65, versículo 9. Fazendo chover, mostras o teu cuidado. Referência Salmo 74, versículos 13 a 18. As chuvas do céu. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: o rio de Deus. Isso parece refletir a ideia de que lá no alto, acima do céu, haveria um imenso reservatório de água, de onde vinham as chuvas que enchiam de água os rios. Referência Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8 e capítulo 7, versículo 11 e Salmos 104, versículo 3, Salmo 135, versículo 7 e Salmo 148, versículo 4. E por fim, Salmo 65, versículo 11. Por onde passas, há fartura. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: as tuas pegadas, ou as pegadas de tua carruagem, destilam gordura. Deus é visto como rodando na sua carruagem, feita de nuvem. Referência: Salmo 68, versículo 4 e versículo 33. Distribuindo bênção por onde passa. Fartura. O texto hebraico traz gordura, que é o mesmo que abundância de coisas boas. E é isso, gente. Salmos de número 65. Que Deus os abençoe.